aí, gente? Como é que vocês estão? Eu sou Raissa, eu sou psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia. E eu sou Oswaldo Zapiroli, eu sou psicanalista, mestre e doutor em antropologia social. E esse é um episódio extra do Só Ladeira Abaixo, que a gente resolveu fazer uma coisa diferente. A gente resolveu elencar hierarquicamente os textos do Freud. E a gente está selecionando por décadas, então essa é a primeira parte, apesar de a gente fazer 2 décadas nesse vídeo, que são os textos que a gente considerou mais relevantes, mais discutidos e mais analisados do Freud, de 1890 até 1910, mais ou menos. Né? E isso chama uma tier list. E eu também não fazia ideia do que era isso. Então eu peço para que o Oswaldo, que foi quem me explicou, explique para nós o que é uma tier list. Aqui nada mais é que uma brincadeira. Não é um vídeo acadêmico, no Isso. sentido de que você não vai pegar isso para poder estudar para prova. Você, por favor, vá ler o texto. Exatamente. Mas é uma maneira descontraída da gente falar sobre eles. E o quanto que o texto atravessa a gente também, né? Uhum. E aí a tier list nada mais é do que esse processo de hierarquizar os textos a partir dessas 5 categorias que a gente criou. Então, começando de cima para baixo. A categoria mais alta, os melhores textos, é o texto que a gente considerou Freud Explica. Aqui ele brilhou, a gente mantém o que ele disse, a gente chama ele de pai e fala, ele acertou. Exatamente, aqui é quando a gente pode falar, não, Freud de fato foi genial, que Ele nem sempre ele explicou, é. nem sempre é um sujeito humano com suas contradições e que não tem esse lugar de genialidade, mas a gente vai falar sobre isso no outro episódio. E abaixo dessa categoria a gente tem o libidinoso. Que ele também, ele satisfaz. Ele satisfaz, ele teve uma pulsão ali criativa, sublimou muita coisa no texto. O texto é bom, é gostoso texto é bom. de ler, você sente o tesão dele ali naquele Exatamente. texto. Mas não chega ao Estatuto de Freud Explica, mas é um texto muito gostoso de ler e que tem ideias muito incríveis. Aí embaixo do libidinoso tem um ressignificar, porque eu acho que é aqueles textos que você olha e fala, tem alguns problemas aqui nesse texto, mas eu acho que mudando, entendendo, não vou cometer anacronismos, então entendendo o contexto, dá para levar esse texto. Vou passar numa peneira, que é uma coisa que eu falo, que alguns textos a gente tem que sempre considerar o panorama histórico e que muitos textos a gente tem que passar por uma peneira. A psicanálise, ela, mudou alguns conceitos, ela se atualiza até hoje. O Freud fala que ela acompanha a cultura, então a gente não usa aquela coisa religiosa escrita na pedra, não trate um texto como isso. O texto é um retalho, um monte de retalhos de tecidos que formam, Então a gente tem que usar uma peneira e aí a gente fala, isso aqui serve, isso daqui. Exatamente. A gente deixa pra lá, a gente deixa na história. E esse deixa pra lá, às vezes o tempo passa, alguém recupera isso e faz uma coisa nova com isso também, eu acho, Tem essa capacidade do texto sempre poder tirar coisas novas deles, então é isso, ressignificar. Aí na categoria de baixo é reprimir, que é aquele texto que você nem lembra que existe. Ou às vezes aquele texto que não fede nem cheira, o que tem mais problemas do que coisas boas, aquele texto que você reprime e fala, caraca, esse texto existe. Ou um texto que, tipo assim, eu não vou dar spoiler ainda, mas que você sabe que ele é importante, que ele tem uma relevância, mas você simplesmente detesta ele. Você fala, eu gostaria de ter esquecido o que eu li, não para eu poder ler de novo e ser feliz, mas porque a leitura foi massacrante. Porque bate no sintoma. Não necessariamente, às vezes só é um texto ruim e já chegamos aí. E aí a categoria de baixo é Morte do Pai da Horda, que é aquele texto que a gente falou, cara, ele pirou aqui, não tem salvação, não tem desculpa. A minha língua coça. Não tem desculpa pra dar, isso é que a gente vai, é a categoria Fúria o Pai. Mate o pai, é o parricídio. Vamos matar o pai. E assim, eu acho que é importante a gente falar aqui que a tier list é uma brincadeira e a gente tá falando sempre da nossa perspectiva, e da nossa leitura diante da obra freudiana. Isso. Nunca, e aí eu acho que eu posso falar isso num geral, pegue a leitura de alguém, de algum comentarista como uma verdade absoluta. Vá você ler o texto e ter as suas opiniões. Citando o pai, mas agora o meu pai, que fala o seguinte, cada um tem direito ao seu sim e ao seu não, e cada um tem direito de fuder a própria vida como quiser. Eu peguei seu pai isso, mesmo. eu peguei isso pra mim, introjetei, no sentido de que vá você ter as suas leituras, Exatamente. E aí ter as suas opiniões, as suas críticas, e esse é o nosso review com base na nossa experiência e no nosso sintoma e de onde esse texto bate na gente. E, mais uma vez, não é um conteúdo acadêmico que você vai usar para poder estudar na prova. Mas aí vocês podem aproveitar a brincadeira e também deixar aqui nos comentários a tier list de vocês nos textos que a gente está colocando aqui. E nos próximos vídeos a gente vai trazer outros textos. Então, se vocês têm interesses em textos específicos, também fala aqui com a gente que a gente vai trazer para poder debatê-los
por cima, porque esse não é um vídeo acadêmico. Não é um vídeo acadêmico, é um vídeo de opiniões e é um vídeo que a gente vai falar sobre o que esses textos dizem, mas né, eu não tô trazendo aqui o conteúdo porque a gente também precisa ser furado e aceitar a nossa insignificância que no YouTube não dá para poder transmitir psicanálise dessa maneira. Então, para começar, o primeiro texto de 1891, que é o texto sobre a concepção de afasias. O que você acha desse texto? Eu gosto desse texto. Eu tenho questões, mas aí são questões estritamente pessoais com o Freud antes da psicanálise, que é uma questão de leitura. Mas eu venho de um departamento de filosofia da psicanálise. Então, durante 2 anos, eu macetei esses textos, o que criou memórias nem tão boas assim, mas que eu acho importantes. E o texto das afasias, em que ele fala sobre essa questão da palavra, do traço minêmico, eu acho muito importante pra gente poder pensar a parte da linguagem do Freud. Mas é exatamente o aparelho psíquico como linguagem, né? Que depois ele vai fazendo algumas transformações desse aparelho psíquico, mas eu acho que é interessante porque justamente o Lacan vai retomar isso tempo depois. Interessante que o Lacan pega esse primeiro Freud que está muito atento aos lapsos da memória, aos lapsos da linguagem, aquilo que se esquece. E eu acho que é interessante o movimento que ele faz nesse texto, sobretudo para começar a despatologizar a histeria. Né? Nesse texto ele já começa a pegar ali a partir do Breuer e falar, cara, tem alguma coisa que está acontecendo com essas mulheres aqui que não se vê no cérebro. Essas afasias, elas não tem, nenhum exame mostra que tem algum comprometimento no cerebral, assim, nessas mulheres. Existe alguma coisa que está além aqui. E um Freud neurologista, né? Na minha leitura, o Freud nunca deixa de ser neurologista. Alguns psicanalistas vão falar assim, não, existe o Freud antes só neurologista e depois o Freud psicanalista. Para mim, o Freud, ele é tudo. Ele não abre mão do argumento biológico em momento nenhum, nem no esboço. Então, o Freud, ele tem um vínculo com a biologia, mas o Freud, ele fica mais cultural, né? Ele se permite ir um pouco mais à filosofia, trabalhar de uma outra forma. E o das afasias, você vê que é um Freud ainda muito neurologista, na memória, né? A gente fala de uma neurologia que ainda nem tinha neurônio, então uma neurologia completamente truncada do século XX, mas com argumentos ali tentando, né, pensar uma hipótese a partir da experiência, já com a histeria, mas também desse lugar da linguagem. Então eu acho interessante, né, que o Lacan faz esse comeback, né, e falar de uma outra forma, porque ele estrutura o inconsciente como linguagem. Aqui o Freud, ele não tá falando de inconsciente. O inconsciente ainda não tá posto ainda, mas o pré-consciente já aparece no texto da afasia, se eu não me engano. Que é interessante que a gente já começa a ver a topodinâmica toda freudiana sendo estabelecida nesse texto, né? Ele começa a desenhar algo ali. Então eu acho que é um texto importante. Não acho que é um texto gostoso de ler. Eu não gosto de ler o Freud neurologista. E aí é uma coisa pessoal, assim. Daqui a pouco chega o projeto. Não. Ai, chegaremos lá. Que também é importante, gente. A gente não dá pra poder fazer só o que a gente gosta, né? Eu acho que também tem esse ponto. E negligenciar o Freud das afasias é negligenciar esse papel do pré-consciente, principalmente, né? O que é um traço minêmico, e também depois tem o lugar de uma memória, e a palavra vai estar muito, né, nisso. E ele começa a montar um esboço de um inconsciente com essa relação com a memória, que é um argumento que não desaparece na obra freudiana, né? Então eu acho que é um texto muito importante. E aí começa a aparecer essas representação coisa, representação palavra, entender o papel do recalcamento, isso já está tudo a gênese já está toda nesse texto das afasias. Então, por esse motivo, assim, eu acho que ele fica lá em cima. Eu não sei se chega a ser um Freud explica. O que você acha? Eu acho que ele... Mas não é um texto libidinoso também? Não é um texto libidinoso. Será que é ressignificar? A gente tá precisando de uma outra categoria entre ressignificar e libidinoso. Mas vamos colocar em ressignificar? Eu acho que é ressignificar. Ressignificar mais pelo lugar de que... o Freud, depois, eu acho que ele começa a escrever melhor. Quando ele sai um pouco de querer a todo custo provar via neurologia, e ele começa a se permitir, né, ter uma coisa um pouco menos empírica ali, é mais gostoso de ler. Então, se ele tivesse escrito isso depois, eu acho que seria um texto melhor. Então acho que a gente pode ressignificar. A gente ressignifica então. Mas ele é importante. Vou colocar então ressignificar. Pronto, agora o seguinte é o sobre a histeria, que é um texto sobre vários estudos que vai desde 1893 até 1895. É que vai começar a tirar a histeria, despatologizar
né? Isso com mais afinco e começar a mostrar sobre sugestão, as técnicas de hipnose, né? E as limitações dessas técnicas. Das técnicas de hipnose, porque muita gente até hoje relaciona a psicanálise à hipnose e o Freud à hipnose, né? Que no primeiro momento, lá com Charcot, com Breuer, ele tem esse contato com as histéricas, porque, né, lembrando, o Freud ele era neurologista, então ele vem de um outro tipo de clínica, né? O Freud não é um psiquiatra que vem da clínica das psicoses, de um sofrimento mental. Ele se depara com a neurologia e com esse problema que existia na época e que existe até hoje, que era mulheres adoeciam de uma maneira que o orgânico não explicava. A Ana O foi um caso clássico que está nesse texto e ela que apresenta ao Freud uma frase clássica que é muito importante para a psicanálise, que ela manda ele calar a boca. Eu acho que aí a gente começa a poder falar sobre a cura pela palavra, né? E a escuta como o elemento clássico, o elemento que vincula a clínica, que faz a clínica ser possível, né? Eu acho que nesse texto isso também já está ali germinado de alguma forma. E é um texto... a psicanálise, ela começa da histeria, né? Então, ela nasce do furo que as histéricas fazem. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas, elas querem, quando elas começam a aprender psicanálise, é quase um desejo, assim, não, porque eu sou obsessiva, não, porque eu quero ser obsessiva. E eu acho a histeria muito interessante. Por quê? Porque a histeria, ela é do furo do mestre. Sim, é meu sonho. Ser histérico. A histeria, ela chega e fala, não, você não sabe. E ela continua fazendo isso até hoje com a medicina, porque as pessoas associam a histeria, porque grita, porque é histriônico. É histriônico, porque é escandaloso, é aparecido. E não é absolutamente nada disso. O que a histeria, ela traz, né? Um vínculo no corpo, um vínculo com a palavra, uma organização sintomática ali, que não vem pela palavra, ela vem pelo corpo, mas acima de tudo a histeria traz o furo. E ela continua trazendo, porque os médicos da época não conseguiam explicar o que era a histeria, e até hoje várias... E aí ela estava apontando, o que eles estão considerando científico não é o suficiente para entender um fenômeno aqui, que é um fenômeno que tem a ver, essas ciências são feitas só por homens, esses homens não escutam as mulheres, tem uma dimensão da sexualidade que não está sendo levada a sério pela ciência, e quando é levada a sério é levada em termos de perversão, né? Que o sexo normal ele é só o sexo heterossexual e reprodutivo, o que o Freud reproduz um pouco, mas ao mesmo tempo também desconstrói, né? Essas ambiguidades do sujeito. E ele faz uma coisa que é muito interessante, que quando ela manda ele calar a boca, ele não vem com saber médico e fala, não, eu sei sobre você. Ele pega e escuta, né? E aí ele vê as limitações da hipnose nesse momento, porque a hipnose tem uma questão da sugestão, a hipnose, ela não consegue dar conta do sintoma histérico. Foi um primeiro passo importante, todo mundo fazia hipnose no final do século XIX. Não era uma coisa, os psicanalistas faziam hipnose. Gente, todo mundo fazia hipnose porque é aquela coisa da moda, que aí tava ali no hype. Então o Freud e o Breuer, eles estão ali, né, tentando entender o que é histeria, eles começam com isso, aí vem os problemas da histeria, e falam assim, bom, vamos tentar escutar de um outro lugar, porque o que a gente está chamando de ciência não consegue explicar esse sintoma, que é sofrido, né? Então, volto em Vera Iaconelli, eu sempre falo isso, e Vera Iaconelli diz algo que eu acho brilhante, que é, eu acredito em dor. Como a gente chama de dor, é cultural. Né? E aí a ciência não olhava pra isso como dor, é chilique. Mas é uma angústia, gente. É muito angustiante. E a histeria, ela vai nesse ponto do furo. Então eu acho que esse é o texto célebre da psicanálise, justamente porque é o que movimenta o Freud a investigar isso que o corpo orgânico não entrega. E é engraçado, se a gente for pensar no contemporâneo, como isso se mantém de alguma maneira. Eu vi um estudo essa semana, eu não vou lembrar exatamente da porcentagem, mas era algo em torno de 30%, 40% das mulheres que estão infartando são diagnosticadas como ou histriônico, ou fibromialgia, sobre qualquer outra coisa, menos infarto, né? Então, é muito alarmante que as mulheres são mais mal diagnosticadas na hora do infarto do que os homens, ou seja, continua se atribuindo à dor física da mulher algum tipo de espetacularização, ou algum tipo de chilique, ou menoriza aquele sofrimento, né? E às vezes é uma causa orgânica ali como um infarto. Eu vi um Reels, TikTok, sei lá, esses dias, de uma mulher dançando, muito bom o vídeo, falando como não tem estudo sobre mulheres, porque em algum momento a ciência, e eu tô falando ciência generalizando, né, mas que as pesquisas, elas
supõe que as mulheres são iguais aos homens, só que com peito, né? Então negligencia o que é menopausa, o que é endometriose, o que são essas dores, e a gente vê isso acontecendo até hoje, imagina na época. E o que a histérica apontava eu não tô dizendo de um sofrimento tem uma causa orgânica, mas eu tô dizendo de um sofrimento cultural, né, de um silenciamento, e que aí o inconsciente manifesta isso através da linguagem do corpo. Então, de uma paralisação, de uma cegueira, e hoje a gente vê isso, né? Que aí a conversão vai ganhando esse estatuto maior, assim, pra psicanálise, né, nesse texto. E aí a gente não vê, assim... só nesses sintomas, mas trazendo para o contemporâneo as dores, as enxaquecas, né? Insônia. Insônia, que em alguma medida, alguns casos tem o seu vínculo, não sou dessa leva de existe só linguagem. Não, gente, existe o corpo, né? E em vários momentos eu falo com os pacientes, não, você vai ao médico. E aí a gente vai fazer exames e vai saber o que é isso. Não. Então aí a gente vê o que do psíquico tem, porque a gente não pode negligenciar que tem patologias que são do corpo. Mas aí o Freud, ele se atenta para esse outro caminho, né? Eu acho que esse texto é super interessante, que é uma tônica desse primeiro Freud até 1910, que é um movimento de despatologizar coisas que a ciência da época tendia a patologizar. Quando a gente for falar dos 3 ensaios, por exemplo, isso aparece com a homossexualidade. Mas, ao mesmo tempo... Você estava falando de um spoiler de um texto que às vezes você esquece que existe? Esse é um desses textos? Eu esqueço, gente. Eu me orgulho. Não. Tem um cara de reprimir, então. Eu acho esse texto libidinoso. Libidinoso? Eu acho que é libidinoso. Porque eu acho a histeria libidinosa. Eu, sim, né? O que você posso falar a respeito. Por aquilo. Mas eu acho... O Freud foi seduzido, né? Foi então seduzido o texto ele também tem um quê de sedução. E eu acho que os relatos do Freud, eles têm um quê novelesco em alguns momentos, né? E eu acho isso uma característica literária muito interessante, porque prende o leitor e a histeria, ela é sedutora. Então, o que eu não sei? Como é que eu monto esse quebra-cabeça? O que isso tem a dizer? E aí, a partir do... Eu esqueço um pouco desse texto, porque... Um leve spoiler, eu gosto muito dos 3 ensaios. Então, e os textos posteriores do Freud, principalmente ali na década de 1910, me chamam mais atenção. Mas eu acho um texto libidinoso. Então, vamos colocar libidinoso, concordo com você. E agora, o mais temido, o projeto. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Que eu vim de um departamento, eu gosto muito... que aprendi muito a fazer pesquisa, mas que eles amam muito o projeto. Então eu tive muitas aulas sobre o projeto e as afasias, e aí isso me fez entender a importância deles, e aí eu tenho vontade de dar na cara de psicanalista que diz que a gente tem que esquecer esses textos, porque não, tem muita Antes de 1900 coisa aqui. Não existe Freud. E aí um adendo que eu acho importante falar, o projeto não foi um texto do Freud publicado em vida, porque o Freud não queria que esse texto fosse publicado. Foi publicado em 1950. 1950, porque ele estava no meio de umas cartas que a Marie Bonaparte ficou com elas, e em 1950 publica, porque essa carta era um esboço de um texto que ele enviou ao Fliss. E tanto é que o título também não foi o Freud que deu, né? Foi o editor do livro, que é um projeto para uma psicologia científica. Mas o que o Freud estava tentando fazer ali? O Freud, ele sempre quis ser cientista. O que as pessoas falam, o Freud é um filósofo. Eu acho que o Freud ia voltar lá do umbral com um pau e ia falar assim, não! Ele tentou ser cientista, ele queria ser cientista, só que ciência nunca deu dinheiro, né? Na época do Freud. E ele, diferente do Jung, era um cara que precisava pagar contas, que tinha uma relação com dinheiro mais de uma necessidade. Ele não podia ficar esbanjando e fazer isso que ele queria, né? Então, mas ele sempre teve esse interesse pela pesquisa. Ele era vaidoso também, sobre descobrir algo novo. Então, as pesquisas dele com enguias antes, ele estava ali tentando trazer algo novo para a medicina, receber esse olhar, né? Então, o que ele tenta é que, já com a experiência dele como neurologista, mais com uma certa experiência com isso que ainda não era um inconsciente freudiano, mas que já estava sendo construído, de tentar organizar aquilo, né, e mostrar o funcionamento com base muito no funcionamento da física e numa questão termodinâmica, de termodinâmica e de descarga, né? Então, quando a gente pensa em conceitos do Freud,
uma organização assim muito por cima também, o Freud ele tem duas teorias pulsionais. A primeira teoria, que é um dualismo entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais, que vai ter sempre ali uma rivalidade entre elas, um conflito, e aí depois essas duas pulsões se tornam as pulsões de vida e o dualismo é com a pulsão de morte. Isso ainda é discutido, Lacan vai falar que é só o gozo, dá para poder fazer uma leitura do Freud como se só existisse a pulsão de morte também, mas esse não é o objetivo do vídeo. E o que o Freud vai chamar de uma pulsão de morte só em 1920... Já aparece no projeto. Já aparece no projeto, que é o quê? Uma tentativa de inércia, né? O desejo de diminuir o movimento, como eu vou gastar menos energia. E nesse momento o Freud ele já percebe que a tendência, o aparelho psíquico tinha uma tendência à inércia, à paragem. Que é o que a gente fala um pouco no episódio do descanso, né? É interessante que só vai aparecer 20 anos depois isso no estatuto conceitual, na segunda tópica, né? Como pulsão de morte. Que tem a ver também com o momento de vida dele, com que outros autores estavam discutindo e escrevendo. Com a perda do filho. Da filha. E aí eu acho que por conta disso o projeto ele tem, né, uma importância muito grande. Quando a gente fala dos bebês, do início do desenvolvimento psíquico, né, eu gosto mais da parte da metapsicologia quando a gente vai falar de narcisismo, quando a gente vai falar de pulsão, quando a gente vai falar de conceitos que eles são metapsicológicos, que nada mais é do que conceitos que o Freud ele criou para poder tentar explicar, né, propor uma teoria, uma hipótese sobre o funcionamento do aparelho psíquico. Mas aqui a gente está falando de um Freud neurologista que tenta explicar a partir da neurologia, a partir da física, como era o funcionamento desse aparelho psíquico que tem uma tendência à paragem, que tem uma tendência à inércia, que é como irei gastar menos energia. Dito isso, é um texto horroroso de se ler. É muito difícil porque é isso, é o Freud cientista, então é uma complexidade de várias questões químicas, elementos. Ele desenha muita coisa, porque ele vai falar da termodinâmica. Gente, eu realmente... Eu recalco esse texto, Mas aí tem umas coisas interessantes, é isso que você ressaltou, a questão da inércia, eu acho que a ideia do equilíbrio, o princípio de constância, são elementos importantes que eu acho que de alguma forma acabam colaborando para o pensamento do Freud posteriormente, mas o fato desse texto estar muito apegado ainda a esse projeto científico... E que não foi um texto publicado, não foi um texto... Eu acho que isso é importante também. Nem o Freud quis publicar esse texto. Isso quer dizer que a gente tem que ignorar ele? Não, porque o que ele escreveu ali, ele repagina e depois publica em 1920. Mas que não foi... Era uma carta no primeiro momento e que era um projeto para uma psicologia científica. Nunca teve um status de uma teoria, né? De uma teoria publicada, de uma teoria que ele quis publicar, porque o Freud escrevia várias coisas e tacava fogo nelas. Esse ele não tacou fogo, mas ele falou assim, eu não quero que publiquem em vida. Então ressignifica, reprime. Mas eu acho que é um texto tão importante também, ele não é libidinoso. Não, ele definitivamente... Mas ele não é Freud explica também. Não é libidinoso. Porque o que o Freud vai explicar aqui, ele vai explicar melhor na interpretação dos sonhos. Eu acho que é ressignificar. Mas então, já era. Ressignifica. Ressignifiquei toda. Mas eu acho que isso ressignificar se algum psicanalista falar que não é importante, você saiba, você tá com uma pedra nele. Ai, Raíssa, sim, porque ele é importante, vai ler uma vez na sua vida, muita coisa tá lá, não fala merda, às vezes a gente tem que pegar a nossa insignificância e falar, não consigo, que é o que eu faço. Tem gente que lê esse texto, que tem tesão, que faz isso muito melhor do que eu. Então eu lerei essas pessoas, aprenderei com elas e me recolherei na minha insignificância e falar, não sei fazer. Eu quase coloquei no reprimir, porque tem tanto tempo que eu não leio esse texto, porque você lê porque você tem que ler um momento. Eu li uma vez e depois eu só estudei a partir de autor secundário. Eu meio que reprimi esse texto, mas eu acho que é por conta da dureza dele mesmo. E é um texto truncado, assim, tem uma parte de uma biologia, de uma neurologia da época, que eu tive acesso a pesquisadores que destrincharam muito isso pra mim, porque o objeto de estudo deles era a biologia, era a literatura que o Freud consumia. Então eu acho que muito do projeto você tem que entender de quem que o Freud está citando, né? Sobre quem que o Freud está falando, sobre que neurologia, sobre que biologia ele está falando. Então eu acho que aí torna tudo muito mais complexo. E em seguida, Interpretação dos Sonhos de 1900. Aqui a psicanálise tá... aqui ela nasce, né? Eu acho que não tem como não colocar Freud explica. Porque esse é considerado o magnus opus do Freud. Aí, assim, eu acho que apesar da gente poder ter algumas opiniões sobre
pessoais, assim, eu acho que é indiscutível o valor de você colocar o sonho nesse lugar daquilo que revela o inconsciente, né? Eu acho que o Freud faz isso, mas uma outra coisa. Aqui ele coloca a primeira estruturação do aparelho psíquico. Então, a gente tem dois textos dentro da interpretação do sonho, na minha opinião. A gente tem um texto muito gostoso em que o Freud ele faz, né, um levantamento da literatura, que ele fala dos sonhos, que ele conta os sonhos dele, né, e o que levou ele a chegar a isso, e a gente tem o capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo metapsicológico. O que é isso? Ali o Freud começa a desenhar o funcionamento do aparelho psíquico. Que é onde está o pente, né? Que é onde está o pente, e ali o Freud coloca existe a consciência, o pré-consciente e o inconsciente. Tem outras categorias no meio disso que desaparecem, que também tá lá nas afasias, que ele já começa e depois ele simplesmente não fala mais, mas aí o capítulo 7 é um capítulo muito importante pra gente poder entender a organização, a psicologia ali, mas essa parte é um capítulo chato. Mas o resto eu acho gostoso. Mas não tem como falar que não é o Freud explica, porque ele queria que esse texto também fosse na virada do século. Ele fofoca. Ele escreveu esse texto em 1899. E ele esperou pra publicar. E ele esperou pra poder publicar, porque a bicha era vaidosa. E ela falou assim, vai Virou o século. Virou o século, vem aí. E vendeu, sei lá, 100 e poucas cópias. Então foi um fracasso, né? Mas ele já tava com essa hipótese do inconsciente a partir do sonho, que ele tira, né, os sonhos dessa coisa xamânica, uma coisa mais mística, telepática, e ele fala dos sonhos dele. Então a gente tem ali de uma literatura do Freud escrevendo de uma maneira mais pessoal, e a gente tem o primeiro texto metapsicológico. Ele vai falar de conteúdo latente, o sonho tem deslocamento, deformação dessas informações ao longo do dia, que o inconsciente vela o sono, né? O sonho vela o sono, que é uma forma primorosa de acessar o inconsciente pela via da clínica, pela via da psicanálise. Então eu acho que tem muitas questões interessantes, e querendo ou não, toda vez que alguém que não sabe nada de Freud pensa no Freud, pensa na interpretação dos sonhos. Então eu acho que tem que ser Freud explica. Sempre que eu dou aula, eu pergunto, ainda mais quando é primeiro período, eu pergunto pros alunos assim, psicanálise lembra vocês o quê? E aparecem sempre três respostas. 4. Sonho, inconsciente, Édipo e sexualidade. São as palavras que mais... E eu acho que são boas palavras. Eu acho que e a gente vai falar agora mais fortemente sobre essas 4 palavras a partir de 1900, porque é o que vai ganhando um estatuto mais e que o Freud pujante, faz uma mudança na forma como ele escreve também, né? Eu acho que isso aí é só uma hipótese da minha parte, tá? Mas que o Freud, ele abre mão de certa rigidez. Ele continua sendo muito rígido, muito criterioso. Freud tem uma escrita obsessiva, organizada, ele sabe que argumento ele quer chegar, onde ele quer chegar, ele não joga, né, nada em vão, mas ele abre mão daquela rigidez de ser uma ciência positivista, dessas normas das áreas mais duras, né? Ele vai entendendo que é necessário entrar num espaço mais especulativo para a psicanálise avançar, porque se você não, e mais interpretativo. Isso fica muito claro no Além do Princípio do Prazer, que ele vai usar a palavra especulação. Ele fala, me desculpe, senhores, mas a partir de agora isso aqui é especulação. E esse me desculpe, senhores, é do tipo, com quem eu estou dialogando, né? As pessoas têm uma espécie de expectativa de como se produz conhecimento, né? E essa expectativa ela tem uma certa rigidez, mas para a psicanálise avançar não tem como, tem que especular ou tem que interpretar. Né? Até porque a gente está lidando com palavra, né? Então eu acho que ele também dá uma sacudida quando falam para ele, olha, cala a boca e me escuta, né? Então, doutor, deixe-me falar, e ele realmente escuta, alguma coisa vira ali que ele fala, olha, tem algo aqui, a ciência que eu vivo agora, ela não consegue ainda dar conta de explicar, e eu, como um homem de meu tempo, eu vou me permitir elaborar, especular com o material que eu tenho. E então, ele é muito honesto. E eu acho isso sair da cadeira da autoridade, daquele que sabe tudo, ou daquele que tá colado com os que sabem alguma coisa de verdade, ou que falam como é que tem que chegar a um certo tipo de conhecimento, e ouvir a reclamação das pessoas que de fato estão em sofrimento e tentar entender por via do outro. Nada mais do que a antropologia faz quando ela faz a etnografia, né? Em vez de civilizações europeias, modernas, vai falar o que é esse outro, o que é a alteridade, o que são outros grupos indígenas e suas culturas, deixa eu escutar o outro, o que o outro tem a dizer por
por si mesmo, né? Como que ele constrói as suas próprias subjetividades, como ele entende aquele rito, em vez de classificar, esse rito é mais primitivo do que os rituais católicos, então nós somos mais elusivos, elevados, né? Eu acho que o Freud faz um movimento clássico antropológico nesse sentido, vou escutar, vamos tirar a autoridade, porque a autoridade aqui desse assunto não tem, né? Vou ouvir o outro. Eu acho que é o que talvez isso é o mais genial de todos. Né? E se escuta também porque ele coloca um pouco ali, né, dele, dos sonhos dele, do caminho que ele fez. É um texto literário gostoso e tem essa parte do capítulo 7. Mas eu não tenho como não falar que é Freud explica. Freud explica. Tá rendendo esse vídeo, né? Já tem Então vamos agora, psicopatologia da vida cotidiana. Para mim é o meu preferido desses que a gente selecionou. Eu acho que aqui o que tem no xiste, ele desenvolve e melhora completamente, assim, porque aí ele vai falar dos lapsos de memória, do esquecimento como um mecanismo de defesa. Como que a gente acessa o inconsciente? São algumas formas, né? Os sonhos, ele vai falar na interpretação dos sonhos e aqui ele vai falar sobre as afasias, os lapsos de memória, a troca de palavras. Ele vai fazer o que a gente vai chamar hoje em dia de lacanagem, mas ele já estava no Freud, né? Que é poder pegar uma palavra e entender que essa palavra ela tem uma outra palavra em alemão, que tem um conteúdo que é importante para aquela pessoa, mas ela calcado, está no inconsciente, então a pessoa acaba trocando palavras porque não quer se haver com esse assunto que está inconsciente, mas de alguma forma se contorna esse assunto através desses errinhos, né? E ele vai dando vários exemplos que, além de mostrar como funciona a psicanálise em termos da escuta, se mostra como dá para, em prática clínica também, começar a observar esses atos falhos, né? Então é um texto que ele tem dois movimentos, um é um movimento metapsicológico e outro é um movimento clínico. E ele vai fazer isso, às vezes, com conversas com os amigos, assim, no meio da rua. E a pessoa fala, você tem uma coisa aí sobre ato falho? Aí a pessoa fala, então me fala uma coisa que você está interessado. E a partir dessas pequenas prosas, essas pequenas conversas, assim, o Freud vai começando a fazer várias associações de palavras de latim, palavra do alemão, palavra do francês. Ele dá uma fritada, né? É um texto frito, mas muito bem escrito. Muito. O Freud escrevia muito bem. Muito bem escrito. E você fica tipo, caraca, tipo, a linguagem, você vê como ela não é inocente, né? Você vê como esses pequenos errinhos assim, ou às vezes nem só errinhos. As palavras importam. As palavras importam. E não só os pequenos errinhos, às vezes pequenos desastres do cotidiano, você deixa alguma coisa cair no chão, às vezes não é só um desastre, às vezes aquela coisa que cai no chão justifica uma atitude sua, né? Uma roupa que alguém te deu e você vai e suja aquela roupa sem querer, que joga ketchup na sua roupa. Até tossindo. Isso justifica alguma coisa que aquela relação daquela roupa que te veste com a pessoa que deu aquela roupa, inconscientemente ali algum conflito se emerge a partir disso. E claro que a gente tem que pegar, né, que é um texto de 1901 e que a gente não vai fazer isso o tempo todo, porque senão, né, a gente não vive. A gente for analisar cada coisinha da nossa vida. Mas eu acho que é interessante porque é esse texto frito e mostra de um interesse dele da psicanálise, né? O que ele estava descobrindo parece uma criança com um brinquedo novo e que fica assim, meu Deus, isso aqui existe, yes! Sim. É total isso. Então eu acho que... E dá pra ver o quanto que ele tem de prazer de fazer esse movimento de pegar ato falho dos outros. Sabe? E aí eu acho que ver também esse prazer no Freud faz a leitura ser super gostosa. E ele escreve muito bem. Eu colocaria libidinoso, o Freud explica. Assim, pra mim é um texto alto. Não, pra mim com certeza é um texto alto... Mas eu colocaria um libidinoso, porque eu acho que esse texto ele tem um... Ele não é um texto cultural, mas ele tem um quê, né? Que ele explica muita coisa ali, mas ele... Porque pra mim a psicanálise, no primeiro momento principalmente, ela tem que seduzir. Eu acho que esse é um texto de sedução. Mas eu acho que tem uma coisa que é difícil falar sobre esse texto. Eu posso falar aqui sobre esses pequenos desastres ou o ato falho de trocar palavras, mas é um texto que te convence como isso acontece com os exemplos. Tá vendo? Que é difícil de explicar esse texto se você não vê os exemplos que o Freud traz, assim, que ele vai coletando. E ele não usa só exemplo dele, ele usa exemplo do Firenze, de casos do Firenze. É super legal, assim. E é muito generoso com as pessoas que estavam no entorno dele, que me parece que ao longo da vida dele vai deixando de ser um pouco, sabe? Então ele traz casos do Jung. E uma coisa que é curiosa nesses primeiros textos, que eu acho que a gente não vai ver nos próximos vídeos, é um Freud que cita mais pessoas, né? Era um Freud mais generoso, mas a vida, ela já tinha batido muito no Freud. A história do Freud não é uma história fácil. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial,
trem fica mais pesado. Mas isso está muito refletido no texto. Esse é um texto mais parecido com os textos acadêmicos que a gente vê hoje. Segundo fulano, segundo ciclano, conceito de não sei o quê. Depois o Freud simplesmente vai citando um monte de gente de forma oculta, né? E a partir dos 3 ensaios, que é o próximo... Não é o próximo que a gente vai falar, mas a partir dos 3 ensaios, que é um texto que a gente vai falar, a psicanálise também dá um boom, né? Então o Freud, ele não é mais só o cara que estava ali no início, era um pouco ridicularizado. A psicanálise, ela dá um boom. Dá. Então eu não sei se isso pega pra ele também. Eu acho que essa vaidade dele acaba aflorando, né? Libidinoso. Mas eu acho que a gente coloca, então, a psicopatologia da vida. Eu acho que eu gosto da coisa da vida cotidiana. Isso é muito seu, né? Muito meu. Eu acho que eu estudo cotidiano, né? Tanto no meu mestrado quanto no doutorado. E ali ele vai mostrando como no dia a dia, vários momentos, assim, o inconsciente vai vazando. E quando você tem a atenção correta, a outra forma de você olha pra esse dia a dia, assim. Então, e eu acho, vaza, né? vaza. E o inconsciente existe. Por isso que eu acho que é libidinoso. Porque você fala assim, eu fui convencida. Este homem me seduziu. Se você não leram nada do Freud ainda, esse é um excelente texto para começar a lê-lo. Assim, pra se interessar. Para se interessar pela psicanálise. Então, libidinoso. E aí o seguinte é o xiste. É o texto sobre os xistes. Eu acho que assim, na mesma cena, né, a gente tem aqui, depois do 1900, o Freud explorando formas de acessão inconsciente. Então, a gente tem o sonho, no texto da interpretação dos sonhos, a gente tem as memórias encobridoras ou as faltas de memória na psicopatologia da vida cotidiana, e o xiste ele vai dar esse estatuto para essas pequenas piadinhas, para esse pequeno riso, para as ironias, para esses movimentos corporais, que às vezes você faz uma intervenção analítica, a pessoa faz algum movimento, né, que não necessariamente tem a ver com a troça, com a piada, não é uma coisa que é para rir, mas ele tem um senso de humor, né, às vezes até meio autodepreciativo, mas que é uma forma do inconsciente falar de alguma maneira através desse recurso que é a piada, que é socialmente aceita, né? É uma forma de descarregar, inclusive uma forma muito elaborada de conseguir descarregar um certo tipo de pulsão, né, no caso, de incômodo. O xiste, ele entra muito nisso. E o xiste não é aquela piada consciente que você faz pra poder sacanear. É aquilo que você mesmo vai se surpreender. Meu Deus, eu fiz, né, eu dei essa cutucada. Eu não queria dizer isso, desculpa. Mas aí você já disse, foi o que você disse. Que às vezes a pessoa fala uma coisa e você dá uma volta nela, assim, tipo, aí você fala, caralho, que foi muito pesado. Aí você fala, será que isso tem alguma coisa por debaixo, assim, de como eu tenho entendido essa pessoa na minha vida hoje? Então eu acho que é um texto, não sei, ele tem coisas interessantes, mas também não acho ele libidinoso. Mas também não é ressignificar. Freud explica o xiste. E eu acho que é legal colocar a piada e a ironia também no lugar de que é uma certa banalidade, mas que na verdade diz alguma coisa, assim, Sim, né? O inconsciente, ele existe. Aí 3 ensaios. Eu amo. Eu acho que tem muitas coisas assim a se pensar sobre 3 ensaios. Eu acho que o 3 ensaios, interpretação dos sonhos, talvez sejam os 2 textos mais importantes assim dos 1900 do Freud, né? E eu diria que os 3 ensaios ainda mais. Eu sei que o capítulo 7, gente, não me batam. O capítulo 7 tem uma importância, a gente vai estar falando, né, da primeira organização do aparelho psíquico, consciente, inconsciente, pré-consciente, ok. Mas eu acho que o Freud faz ele é muito safo aqui, porque ele escreve bem, e ele é muito tupetudo, porque o que ele está propondo de um autoerotismo e de uma sexualidade infantil é muito bafo pra época. Deu um bafafá, o pessoal ficou, né, criancinha. Aí hoje em dia seria direito conservadora, falando, quer comer criancinha? Mas as nossas crianças. E o que o Freud faz, ele fala assim, olha, sexualidade é algo humano, ela é inerente ao ser humano e a gente lida com ela o tempo todo. Então, estamos falando de uma sexualidade desde a infância. Desde a primeira mamada, né? A satisfação libidinosa da criança ali, essa primeira mamada, que a partir do choro, que é um movimento também de sedução da mãe, para continuar tendo essa satisfação. Então, é isso. Mas eu acho que tem um desdobramento que é poder pensar a sexualidade também para além de um estatuto patologizante.
Só que a complexidade desse texto é que não dá para ser anacrônico e ficar falando, Freud, você falou dessa maneira nessa época. No sentido de que tinha uma certa limitação de como se entendia gênero e sexualidade naquela época e o debate se avançou bastante. Mas dá para ver o Freud o tempo todo se esforçando para poder tentar entender a sexualidade para além de um quesito da perversão. Então ele fala, isso aqui não é uma perversão sexual, sexo oral é uma perversão sexual? Não é, porque você faz o sexo genital, o pênis ele é usado para fazer xixi. Então você seria aquilo que faz para fazer xixi, que você poderia entender como asco, mas isso está dentro de um sexo reprodutivo, né? E é um texto que ele tem tanta importância justamente porque ele tira o caráter patológico da sexualidade, ele coloca a sexualidade como algo, né, tudo é sexual, o autoerotismo ele é do bebê, mas ele está presente em tudo, que é um texto que o Freud vai fazer 5 reedições. Ele vai ter reedições até 1923, se eu não me engano. Até a década de 1920, o Freud vai voltar e vai fazer reedições nesse texto, acrescentar a nota de rodapé, então, sobre o narcisismo. Lá em 1914, ele volta, apesar de ser um texto publicado em 1905. Então, o próprio Freud reconhece que esse texto é muito importante, porque ali ele marca a relevância da sexualidade para a psicanálise, que foi inclusive o motivo pelo qual ele brigou com Jung também, né? Porque Jung falou assim, olha, a sexualidade não dá conta de tanta coisa. E o Freud falou assim, não, eu não vou abrir mão do status da libido, da pulsão sexual, porque é isso que faz a minha teoria. Então, para vocês verem como é muito importante o lugar da sexualidade para a psicanálise. Eu acho que é interessante pensar esse texto, ele tem várias implicações. É a figura do invertido, que ele vai também despatologizar, né? Ele vai pensar, isso aqui é uma configuração que eu não sei ao certo ainda se é uma questão inata, porque existe o hermafroditismo, então eu vou fazer a hipótese da bissexualidade, mas eu também não sei se é uma escolha assim, só por uma questão cultural da natureza, então ele fica dividido entre essa fronteira de natureza e cultura para poder pensar a situação dos homossexuais, e aí a leitura desse texto, né, a gente tende a pensar de sexualidade para a psicanálise como uma escolha de gênero, né, e não de escolha de sexualidade, mas eu acho que ele faz esse movimento em ambos os sentidos. A bissexualidade é tanto uma disposição anterior a o Édipo, que já está começando a aparecer nesse texto de uma forma mais pujante, né? Tanto em termos de gênero quanto em termos de sexualidade, que ele vai falar até nas adições que ele vai fazendo subseguintes, né, sobre o Édipo da mulher, e que a mulher ela tem que fazer uma troca objetal, que inicialmente é a mãe, que é onde as feministas leitoras de psicanálise vão beber bastante para poder pensar, então a bissexualidade feminina anterior, na verdade é uma lesbianidade feminina anterior, as feministas lésbicas, né? E aí a gente tem a teoria da performatividade de gênero da Butler, que bebe muito, às vezes criticamente, a maior parte das vezes criticamente, ao texto dos 3 ensaios, que ela vai falar, antes do tabu de incesto, existia um tabu da homossexualidade, existia uma melancolia de gênero, que ela também vai recorrer ao luto e melancolia para poder pensar o processo de incorporação do objeto perdido, que é o objeto oposto pelo objeto igual pelos heterossexuais, então a melancolia de gênero, a melancolia da sexualidade. Então eu acho que um texto que, mesmo que tenha algumas limitações da época, dele colocar o sexo genital como sexo normal, né? Ele usa essa ideia do normal, então ele tenta despatologizar, patologizando ao mesmo tempo. Mas é 1905, né? Aí eu também, eu não acho que o Freud tem que ser cancelado, não. Não tô falando de cancelar, eu acho que por mais que a gente veja a literatura batendo nele ao longo do século XX inteiro, por conta desse movimento de patologizar, que é o que o Foucault também faz, né? Essa posição do médico que assume a posição do poder de definir. Eu acho que ali tem um esforço o tempo todo do Freud de despatologizar, muito mais do que patologizar. Sim. Sobretudo pensando despatologizar a homossexualidade naquela época, em 1905. E um ano depois, o Firenze, depois ele vai se associar a uma associação de homossexuais de Budapeste, vai falar, não, a homossexualidade também não é uma doença, ou seja, o texto ele tem esse efeito, eu acho, para a sociedade psicanalítica da época, aos interessados da psicanálise da época, de enxergar a homossexualidade por uma outra lente. Eu também acho. E uma outra questão é que ele vai falar, né, da pulsão oral, pulsão anal, pulsão fálica, então, dentro da psicanálise... As fixações também. As fixações, a psicanálise, ela
Freud não propõe uma psicanálise para crianças, mas ele fala de infância o tempo inteiro. É. E aí, nesse ponto que ele traz, né, a criança como perversa e polimorfa, então a criança que tem um corpo todo alterótipo, que ela é dotada de todas as capacidades sexuais, ele tá falando de uma criança que sente prazer, que sente prazer no corpo. Mas esse texto é super complexo, porque é isso, ao mesmo tempo que ele vai colocar o sexo genital como sexo normal, ou onde que tá a verdadeira satisfação, o caminho, né? A histérica é aquela que vai ficar percorrendo o corpo, mas nunca vai chegar de fato no buraco, né? Nunca vai acertar o taco no buraco. Se a gente parar para pensar, ele faz um movimento oposto dentro do mesmo texto também, ao tirar o pé do estatuto de uma sexualidade perversa. Uhum. Ele fala, o pé tá ligado ao fálico desde não sei quando. Então ele tem uma recuperação de outras culturas, outros povos, e fala, a homossexualidade é comum em vários povos aborígenes, a homossexualidade. Então é super complexo esse movimento que ele vai fazendo no sentido de ter uma ideia de normal, ter uma ideia de destino certo para o sexo genital, ao mesmo tempo em que ele despatologiza o restante do corpo inteiro. Aí talvez fique assim, então tá, a fixação com o pé não é um problema. Talvez se você não conseguir fazer nenhum tipo de outro sexo, se não o sexo pelo pé, talvez aí a gente tenha um problema. Não, e se isso te gera angústia, né? Eu acho que ele abre um pouco para esse campo. Exatamente. Então, e é um texto que ele reconhece como importante, porque ele vai fazer vários desses acréscimos, que não é algo que ele faz com todos os textos. Então, sempre que ele muda alguma coisa da teoria, ele vai e faz uma nota de rodapé nos 3 ensaios. E isso aconteceu 5 vezes. Então, eu acho que ele é um Freud explica. Freud explica. Eu acho que no passado eu colocaria no ressignificar, mas eu hoje mudei de opinião. Tudo bem. É porque esse foi um texto que eu reli para poder fazer... Tem uns que eu não reli não, mas esse eu reli para fazer esse vídeo, porque eu achei que eu ia chegar com um ressignifica, mas eu li com outros olhos. Eu gosto desse texto. Tem gente que não gosta, eu gosto desse texto. Eu acho um Freud, assim, ele é libidinoso, mas ele tá ali fazendo movimentos muito importantes. Freud explica. Próximo texto é o 5 lições da psicanálise. Esse, assim, você faltou às aulas e quer entender psicanálise rápido pra prova, é o texto que você tem que ler. Não acho um texto... eu acho esse texto muito meia bomba. Na verdade, esse texto é uma conferência, né? Eu acho que esse é um texto muito lido, né? Tanto que a gente no início da psicanálise ele é importante. E tanto é que ele tá aqui... Se você tem interesse na psicanálise, mas não sabe nada, nem por onde começar, eu sugeriria começar por esse texto. Eu gosto. Porque as 5 lições da psicanálise é um pouco do que a gente falou até aqui. O primeiro é tirar a histeria do estatuto do patológico, a cura pela fala e os limites da hipnose. Essa é a primeira lição. A segunda lição é a existência da repressão e do inconsciente. A terceira lição é o sonho como um espaço de acesso a esse inconsciente. A quarta lição, eu não lembro. Eu acho que a quarta lição é o xiste e o ato falho, as lembranças encobridoras. E a quinta lição é a transferência. A quinta lição é existir algo que acontece na clínica, que é mágico, mas é mágico não nesse sentido religioso, mas mágico no sentido de que tem alguma comunicação que está acontecendo aqui. E eu estou chamando essa comunicação de transferência e que ela funcione em processos terapêuticos. Essa é a quinta lição da psicanálise. Então, eu acho que ele dá uma conta boa nesse texto, de fato, de tudo isso que poupa ler muitas páginas, assim, pra você já entrar nos outros textos já sabendo melhor qual que é o caminho que a teoria freudiana toma, assim. Né? É um bom texto de apresentação. Depois que você lê os outros textos do Freud, é um texto importante para... quando você está apresentando a psicanálise, quando você está entrando em contato com a psicanálise, mas depois eu acho um texto xoxo, anêmico, capenga e frágil. Mas é um bom texto, ele escreve bem, você convence o leitor ali. Isso, mas então tem que ser libidinoso. Eu acho libidinoso, mas é porque depois eu acho que ele perde a graça. Porque você fica também mais crítico, né? E você sabe pra onde a teoria vai, então acaba que você fala, tá bom, eu entendo que isso aqui também modifica com o tempo, né? Mas se você quer entender um pouco de psicanálise de uma maneira mais palatável, é um bom texto. Bom texto, é libidinoso. A gente tá muito, não tem nenhum reprimir, a gente tá muito generoso com Freud. Mas vai ter nenhum morte do pai. Vai ter sobre a psicanálise selvagem. Não, mas... Essa eu coloquei antes, psicanálise selvagem. Eu gosto desse texto, eu acho que é um texto muito importante, principalmente para psicanálise em 2024, que tem gente fazendo análise psicológica de personagem de filme. Tem aquele vídeo da Laura Serafini falando da psicóloga do SUS, que fala, olha o que te falta, ó.
Esse vídeo da Laura Serafini é um resumo Do que acontece do que é a psicanálise selvagem, né? porque o Freud destina médicos, né? Há um médico específico que faz uma interpretação de um caso e que o Freud falou assim, você não pode entregar isso pra pessoa, né? No primeiro encontro. Que a pessoa vai embora, sobretudo pensando, né, amor ali. Talvez a questão da mulher ali, que Poderia ser, ele até poderia ser fala, uma questão poderia sexual, ser, mas eu não- pela moralidade da época e falar sobre essa sexualidade feminina, masturbação feminina para uma mulher, assim, no primeiro encontro, assustava. É isso, você gera uma contra-transferência. E né? não só isso, né? Eu acho que uma coisa muito importante que o Freud vai ao longo do tempo também falando é que o paciente tem que chegar às próprias conclusões. Isso. O lugar da psicanálise selvagem é o lugar que o analista entrega pronto uma interpretação para o paciente e uma interpretação selvagem, que não foi o próprio sujeito que chegou àquela conclusão. Então, isso é realmente muito selvagem. Por quê? Clarice Lispector tem uma frase que eu levo para a minha vida, que é: eu não sei qual defeito meu ergue um edifício inteiro. Então, você vai chutar o sintoma do paciente, você não sabe o que aquilo ali está segurando. Se ele faz um movimento, ele diz que ele tá pronto para poder chutar aquele pau da barraca, que ele tá pronto para poder mexer naquela engrenagem, que ele tá pronto para poder abrir mão daquele sintoma. E que o lugar do analista é o lugar do suposto saber, né? Quer dizer, é um processo de condução, mas também de respeito dessas outras temporalidades, que não é a temporalidade do analista. Ele não vai falar sobre esse conceito nesse texto, mas ele tá falando basicamente disso, que assim, você tem que ter ideia do seu lugar e também seja um pouco insignificante, porque não é você que sabe sobre o outro. Ele comenta, né? Fala assim, olha, pode até ser que a sua interpretação esteja certa, mas você não entrega essa interpretação pra pessoa. Você deixa ela chegar até lá, porque senão você tá sendo selvagem. Você tá falando por você, porque você quer ser o fodão. E na psicanálise é justamente esse lugar. Não é sobre você ser o fodão. É sobre você conseguir escutar o sujeito para que ele consiga elaborar. Muito bom. Então, eu acho que Freud, ele... Eu acho que tem uma coisa, assim, na psicanálise selvagem, que eu acho que na nossa vida cotidiana, nas nossas conversas de par, a gente se autoriza a fazer psicanálise selvagem. A gente faz. E aí a gente fala assim, ó, agora é o momento de psicanálise selvagem. Eu tenho Então, quer até dizer, uma figurinha, mas eu não me orgulho. o que a gente faz? A gente faz a psicanálise selvagem, a gente joga. Estou fazendo psicanálise selvagem. Com você que é meu amigo. Com você que é meu amigo, é meu salvo-conduto. Eu acho isso. Então também tem esse prazer, eu acho, um pouco perverso da psicanálise selvagem. Tem. Você fala assim, amiga. Mas a gente faz o salvo-conduto, ó. Psicanálise selvagem. Psicanálise selvagem. Eu tô reconhecendo aqui. Eu tô reconhecendo, mas eu acho que esse ponto seu, assim, você precisa dar uma certa atenção. Porque, amiga, você está se passando nesse ponto. Então eu acho que a psicanálise selvagem, ela tem esse lugar também. Eu acho ela tem na figurinha de WhatsApp com os amigos, com os colegas, isso acontece. Eu acho que tem. E é prazeroso. É muito prazeroso. Eu, de vez em quando, eu sou casada com um psicólogo que é junguiano, mas que de vez em quando eu chego e falo assim, olha aqui, eu vou falar o que eu penso de você, eu tô fazendo uma análise selvagem, eu sei que eu não tô na sua pele, mas eu acho que tá acontecendo isso, isso e isso. Aí, é muito prazeroso. Eu acho que a psicanálise selvagem é libidinosa. Ela é libidinosa. Ela é libidinosa nos dois sentidos, em dar coió em quem faz e de fazer. Exatamente, mas você nunca faça isso com o paciente. Na clínica. Na clínica, jamais vai escutar o seu paciente, aquilo não é sobre você. Exatamente. Agora, na conversa de bar e no coleguinha, que também é psicanalista, porque eu também acho que você tem que ter noção desse lugar. Porque senão a pessoa te coloca no lugar de que você sabe sobre ela. É contextual, não. Você tem que saber com quem você tá falando. Então, assim, às vezes é um shade que você dá no amigo que também é psicanalista. Que você fala assim, olha lá seu sintoma, não vai abrir mão, não? Bonita. Quando eu falo alguma coisa assim muito obsessiva, você já me manda a capa do Homem dos Ratos. Eu mando a capa do Homem dos Ratos. E eu mando vivas histéricas com alguém calçando uma bota na Gretchen pra você. Então, tem um pouco desse lugar que diz. Então, eu acho que assim, mas é um texto muito relevante, principalmente em rede social, que a gente vê as pessoas fazendo análise do Coringa, sabe? Gente, bicha. Não. Mas aí o Freud, ele faz isso, que é falando no Da Vinci, que é o próximo texto. Porque aí a gente vai entrar no Schreber, acho que no próximo vídeo. Mas o Da Vinci, então vou só colocar aqui no libidinoso. O Da Vinci é uma psicanálise selvagem.
Então, aí a gente já entra no Leonardo da Vinci, que é um texto de 1910, que eu já falo Morte ao Pai da Ordem. Eu odeio este texto. Olha, aí é Eu curioso que odeio. você começa a ler o texto do Leonardo da Vinci, tá lá, nota do tradutor, aí tem os autores que leem Freud, comentaristas, vão falar, não dá para levar esse texto a sério completamente, porque tem um problema de tradução. Então ele faz uma psicanálise selvagem, Não tem só problema de tradução, é uma viajada. mas é porque ele vai fazendo... O pássaro. Então, o pássaro, o abutre, a tradução do texto que ele leu que vai falar abutre, aparentemente não era abutre, era outra coisa. Eu não lembro exatamente. Eu sei, mas ele pira no abutre, sendo que a tradução do texto estava errada, do italiano pro É sobre alemão. ele, aquele texto aí é sobre ele. É muito esquisito. E aí, ao mesmo tempo, tem a coisa da Do palavra... invertido, só porque A palavra Mut, que é mãe num hieróglifo egípcio. O que ele faz muito bem, primorosamente bem, que é essa que a gente chamou de lacanagem, no Psicopatologia da Vida Cotidiana, aqui ele faz de maneira péssima. Mas aí que ele já tava brigando com o Jung, ele não tava bem. E aqui ele faz de uma maneira péssima. Não dá pra entender. E aí ele fala, não, porque aí aí ele fala um pouco de movimento sublimar. Mas eu não entendo esse texto. Não, eu acho esse texto confuso. Eu tive uma aula com uma professora que fala, não, quando você vê que é uma linguagem do inconsciente, é um texto que faz sentido. Eu não acho que é um texto que faz sentido. Eu não acho também, eu não gosto desse texto. Eu, quando li a biografia do Da Vinci, uma figura muito cara a mim, até o biógrafo do Da Vinci fala assim, gente, Freud, ele tava, assim, meio totocando. Porque ele fala não faz sentido com a história do Da Vinci. Mas porque ele leu uma tradução errada do italiano pro alemão. Então assim, a base daquilo que ele ele tava querendo provar o argumento dele. Não faz sentido. Ele estava querendo provar o argumento dele, que é uma coisa que acontece no Freud também. Ele pega um exemplo e aí pra poder provar o ponto que ele tá querendo dizer, ele conta toda uma história pra isso. E pra mim o texto do Leonardo da Vinci é esse exemplo. Além dele ficar falando dos invertidos, que eu falo assim, bicha, sossega, deixa os invertidos pra lá, você foi ótimo nos 3 ensaios. Exatamente. O que você tá querendo fazer? Esse é o movimento de vai e vem. Aqui tem que furar o pai, eu não gosto desse Não, texto aqui também. Morte do Pai, eu finjo também, eu reprimo esse texto, eu quero matar o Freud nesse texto, eu tenho horror a esse texto. Não, o sonho do abutre que tá relacionado com não sei o que. O pênis. Não dá. Pra mim, Da Vinci, Morte do Pai da Horda. Mas foi isso. Nossa, o vídeo gente. rendeu. Caraca. Isso porque a gente falou superficialmente sobre todos esses textos. Aí, lembrando de novo, aqui isso não é um vídeo acadêmico, é que a gente está dando a nossa opinião. Apesar de que eu acho que em alguns momentos a gente pincelou bastante sobre o que o texto se trata. Mas se você já leu esses textos ou tem vontade de ler, pelo menos agora você tem a nossa opinião sobre eles, mas não deixe de ler por vocês mesmos e falar pra gente depois o que vocês acharam e onde vocês encaixariam na nossa tier list. E qual texto vocês acham que tá faltando? Porque obviamente a gente não vai falar de todos os textos, né? Porque o Freud, ele era uma pessoa que escrevia muito, né? Viciado em trabalho mesmo. Então não tem como, a gente pincelou aqui alguns textos que a gente acha importante, que a gente acha que caberia aqui na brincadeira, mas conta pra gente quais vocês acham, se vocês discordam da gente também. Mas saibam que se vocês querem salvar o texto do Leonardo da Vinci, a gente vai discordar. Mas eu quero saber por quê. Argumente. Tente me convencer que a gente cai na mão no recreio e depois volta a ser amigo. Exatamente. Então, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal aqui do YouTube e no nosso Spotify. Além de seguir a gente nas nossas redes sociais, é tudo @soladeiraabaixo ou soladeiraabaixo oficial. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.